Boa tarde. Gente, esse painel tem duas coisas incríveis. Eles vão ensinar como todo RI pode ganhar bônus. E eu consegui vouchers do KFC e da Centauro para quem mandar pergunta. Tá vencido, mas ele falou que vai validar. Eu também pedi do frango assado e da Pizza Hut. E a gente vai distribuir... Na conta da MZ, né? Então não vai ter mais nada, a gente vai só distribuir os presentes que a gente conseguiu dos patrocínios. Gente, uma honra ter tanta gente boa como palestrante, tanta gente boa ouvindo aqui. A gente faz 25 anos de história MZ, com muito orgulho, lutando para ser o melhor parceiro de vocês. Junto com essa palavra parceria, eu tenho uma gratidão enorme aqui pelo Feitosa, aqui com todo o time do Itaú, que é nosso parceiro aqui, a gente tem um orgulho danado. E eu trouxe provocações para vocês. Primeiro eu queria que a Vicky se apresentasse rapidinho e depois o Igor, por favor. Meu nome é Vitória, né? Eu trabalhei minha vida inteira em RI e comecei minha vida profissional aqui na MZ com o PH muitos anos atrás, não tantos. E desde então estou em RI, né? Então saí da MZ, fui para uma empresa de infraestrutura por um curto período de tempo e passei os últimos 7 anos no RI da Arezzo & Co, hoje Asas, né? Tocando ali o RI e também fazendo a parte de governança corporativa. Hoje eu sou diretora de RI no Grupo SBF, que é dono da Centauro e da Nike no Brasil. Boa tarde a todos. Acho que você falou 15 anos, né, que você está como RI. Não, 15, 7 na Arezzo. 7 na Arezzo, mas eu entrei na MZ, eu acho que 2017. Eu estou um pouquinho menos, estou há 6 meses como RI de uma empresa de capital aberto, de fato. Mas já fui RI de fundos, né, junto com a XP, ali em assets da XP e tudo mais. Acho que primeiro agradecer a todos, agradecer principalmente o PH aí por me convidar. Vou puxar um pouquinho o saco dele, que está chegando a renovação de contrato, então tem que pedir desconto. Mas um fato curioso, como eu falei que eu estou há 6 meses, quando eu estava de RI do fundo, de uma asset, era um RI muito mais comercial, você tem que vender fundo e tal, não tem tanta norma para seguir, mas o PH, como um bom comercial também, ele já me chamou no LinkedIn para oferecer os serviços e tudo, só que na época não era muita visão da asset e acabou esfriando por ali, né? E acho que 1 ano e meio depois eu fui convidado para assumir o RI da IMC, e aí quando eu assumi eu falei, nossa, e agora, né? Empresa de capital aberto, o que eu faço? Eu vou fazer o contrário, vou mandar mensagem pro PH, não sei se ele vai lembrar, mas no LinkedIn falei, PH, me salva. Estou indo para a EMC, empresa de capital aberto, sem me relacionar, né? Acho que isso é um bom exemplo, mas toda a parte ali burocrática e tudo, realmente, de fato, entendi um pouco, porque era RI de fundo de ação, então estava do outro lado da mesa, entendia as necessidades do investidor, de fato, mas falei para ele, me salva aqui, vamos conversar para ver se eu aceito a mesma posição ou não, e ele foi super solícito, ele marcou um almoço no dia seguinte, já a gente foi almoçar. Um restaurante francês, né? Restaurante francês. Pagou a conta. E aí eu tô nessa jornada agora, aprendendo bastante também. Espero contribuir um pouco aí, muita gente mais experiente que eu, mas trazer um pouco esse outro lado da mesa, de quem foi o outro lado da mesa, né? De quem ligava para vocês, porque a ação estava caindo no meu fundo e eu tinha que vender para os investidores, pessoas físicas ali. Toda a ideia aqui, vocês viram que a gente tem uma pessoa que é puro RI, é uma carreira grande, vitoriosa da Vitória, que é diretora hoje, e uma carreira que mudou de mesa, que veio do buy side, que veio de relacionamento com a gente autônomo para virar RI. E foi uma provocação pensada trazer isso, para a gente quer ver o que são indicadores para mostrar o grande trabalho de eficiência do time de RI. Vou mostrar um pouquinho aqui os slides. Eu aponto para onde, gente? Foi. Voltou. Foi. Aqui, nosso Brasilzão. Vamos ver. Para a gente mostrar como o nosso trabalho está fácil aqui de RI. Nos últimos, desde 2004... a gente vem somando aqui os números de IPOs e a gente está exatamente há 3 anos. Janeiro de 2022 foi o último IPO aqui no Brasil. Esse ano vai ter IPO? Possivelmente não teremos nenhum tipo de IPO esse ano. De outro lado, a gente tem um outro mercado que está explodindo. Os maiores emissores de debêntures aqui do Brasil estão nessa sala. São os RIs, são as empresas de infra, são as empresas que precisam captar, que estão emitindo dívida. A gente bateu um recorde absurdo, de mais de 40% de crescimento nas emissões de debêntures aqui no ano passado. Esse ano deve crescer isso? Eu acredito que não, mas vai ser um novo grande volume aqui de debêntures a serem emitidas. É um RI diferente, mas continua um RI. É um RI com cotista, é um RI regulatório,
É um RI que você vai ter que chamar a atenção do mercado, que o custo de capital é na veia para a gente mensurar, que tem mercado secundário. Saiu ontem, né? O gráfico até ficou desatualizado, mas a gente saiu de 12,2 para uma Selic agora de 13,2. Os bancos revisaram ontem, a maioria dos bancos estão falando de 15 a 15,7 de Selic esse ano, o que torna o nosso trabalho ainda mais desafiador. Um mercado de poucos IPOs e um mercado com uma Selic muito alta. A gente briga com esse produto. Quando a gente vai conversar com um investidor em um fundo, a gente está tradando com os produtos. O que aconteceu agora aqui com o pessoal da NVIDIA? Agora puxando um pouquinho até do que o Sérgio colocou. A gente veio de uma menção que teve de um novo algoritmo, que ele falou que ele é mais rápido, mais eficiente, não vou entrar, saiu no Brasil Journal hoje, derrubou 600 bilhões de dólares de valor de mercado de uma ação. Esse é um desafio desses dois RIs. Tem que lutar com o mercado, tem que lutar com juros, tem que lutar com mudanças de tecnologia que podem impactar modelos de negócio do dia para a noite. E que surpresa, né? Um chinês conseguir fazer alguma coisa mais barata e mais rápida, né? Não sei. Como pode, né? As camisinhas da Shanghai. Né? Aí a gente pega por investimento aqui em AI. É surreal, tá? O Trump soltou 500 bi, aqui a questão das top 4 techs são 200 bi, SoftBank 25 bi. É tudo bi de dólar entrando em AI. É briga grande e vai impactar todo o segmento de varejo, vai impactar a alimentação, vai impactar a educação, vai impactar a infraestrutura, todo mundo vai ser impactado. E eu acredito muito nesse novo papel do RI, que não é, a gente onde tem hoje acho que 40, 50% do trading de Brasil já é feito por robô. Então, robô a gente não consegue impactar diretamente, mas a gente consegue trazer um pouco do sentimento do mercado, fazer um RI muito de fora para dentro, que eu acho que é um dos grandes desafios aqui para esse ano. E por último, antes das perguntas que eu mudei, mas eu só queria trazer esse gráfico para vocês. Aqui é o S&P 500, onde ele mostra aqui os últimos, desde 96, quanto tempo as empresas participavam desse índice. Então, vocês olhavam que no começo uma empresa ficava 60 anos quando ela entrava no índice. Hoje ela fica numa média de 10 anos. Ou seja, uma empresa entra entre as 500 maiores empresas do mundo, em 10 anos ela sai. O que mostra isso para a gente? Que histórico não é mais sinônimo de perpetuidade. Centauro é uma marca incrível, é incrível, mas tem que continuar lutando muito forte. A questão aqui de alimentação muito forte que o mercado vai mudar. Então, vamos para a primeira pergunta para vocês. Dito tudo que eu coloquei para vocês, o que vocês julgariam, começando com você, Vicky, dos seus principais desafios de RI agora para esse ano? Eu acho que o principal desafio, né, PH, acaba sendo a comunicação. Né? Acho que a gente, num mercado, como você bem falou, que é um mercado que está super difícil, com taxas de juros altas, né, a gente tem ali um desafio de ser muito assertivo. Então, acho que a comunicação do RI ela acaba sendo o maior desafio. Né? E a gente está vivendo um mundo muito curto-prazista. O investidor, principalmente de varejo, que é meu caso, o investidor ele quer saber a venda da semana que vem, e a venda da semana que vem ela não é uma informação pública. Então, a gente tem um desafio, né, acho que de saber o que passar para o investidor, respeitar as regras, não dar guidance, e também algo muito importante, passar a mesma informação para todos os investidores que a gente tem, porque eu posso ir lá falar com o sell side, passar que, putz, a venda foi boa, um quente frio, e aí eu não falar isso para outros investidores que são relevantes na base também. Então, eu acho que, com certeza, né, a forma que a gente se comunica, como a gente se comunica, a gente tem visto cada vez mais, né, exemplos de ações na Bolsa que o RI vai e fala um negócio um pouquinho diferente do que o investidor está esperando, a ação cai 15% no dia seguinte. Então, assim, acho que mais do que nunca, né, acho que 10 anos de carreira de RI, falando ali com esses investidores, eu acho que mais do que nunca eu prestei atenção no que a gente está falando, da forma que a gente está falando, porque, de fato, está muito sensível. Acho que, ligando com isso, assim, falando um pouco mais de mercado, né, daquele primeiro slide que você mostrou do IPO, é bem interessante. Tem até um estudo que, desde 2021, tiveram 50 e poucos IPOs assim, na Bolsa, e apenas 8 estão performando positivamente. Né? Então, isso é uma coisa que assusta, e aí, linkando com o painel passado, a gente tem investidor desde 2021 entrando cada vez mais, né, 5 milhões e tudo. Então, tá esse contraponto. Né? O pessoal entrou na Bolsa, principalmente a IPO, que é aquela maravilha, mas a performance não tá respondendo. Né? Eu acho que um desafio muito grande do RI, principalmente com o cenário macro que a gente tem no Brasil, é tentar passar para o investidor bem essa parte de comunicação mesmo, e ser transparente, né? O máximo transparente possível, não criar expectativa. Eu acho que é o principal, assim,
ter muito respeito com o investidor, não criando nenhuma expectativa e sendo real e transparente. Vocês estão perfeitos. No final do dia, gente, tem muito a ver em credibilidade, né? Não é credibilidade só da empresa com o mercado, é de vocês no CPF, de vocês com os analistas buy-side e sell-side. No final do dia, essa credibilidade é saber dar boa notícia, saber dar má notícia, gerir expectativa de mercado. Esse quente e frio é super perigoso. Vocês sabem que sell-side e buy-side quer que vocês ajudem a criar um modelo e com isso eles vão tentar extrair... Eles querem um modelo, né? Eles querem um modelo, Eles abrem né? o Excel e quanto que vai ser a venda no ano que vem. Mid-single, high-single, eles querem isso, né? E eles não são nossos amigos no final do dia, né? Então... e a gente tem que tomar um cuidado danado, porque eles não são nossos amigos, eles podem machucar o nosso papel, eles fazem parte de um bom indicador do RI, que é a parte do estudo de percepção. Então, também a gente vai ter que falar, nossa, se também não for bacana, eu vou apanhar. Tem a questão do target price e também dos relatórios, que a gente tem que tomar cuidado, porque é o que vai por board instantâneo, e ele já liga para a RI no dia seguinte, fala, putz, o que aconteceu, o que você fez, estou com ele. Putz, trata o cara tão bem, ele bateu. Mas gostei, comunicação, acho que se eu fosse olhar 2025, com certeza eu colocaria como top. Agora, vamos olhar o próximo. Uma boa gestão de base acionária. O que vocês colocam aqui de principais indicadores, assim, não do dia a dia, mas como que a gente reporta para o CFO, para o CEO e os relatórios de conselho, o que vocês hoje colocam de boas práticas no relatório de controle de base acionária? A gente, né, na SBF, que foi algo que eu levei para a SBF da Arezzo, né, a gente tem um relatório de RI, na Arezzo eu fazia diário, e aí depende do C-Level, né, o que eles têm como hábito, mas na SBF a gente faz semanalmente um relatório com a base acionária, né, a performance dos peers primeiro, né, comparando com o nosso papel no relativo, porque também tem aquela coisa, cai a ação 10% no dia. Aí o seu presidente vai falar, putz, o que aconteceu? Mas eu acho que tem que ter um comparativo com a Bolsa, tem que ter um comparativo com os seus peers, né, do seu segmento. A base acionária, então, as principais movimentações, seja no dia, seja na semana, seja no mês, o top, né, de acionistas que você tem, como que essa turma está movimentando, e a gente tende também a falar das interações. Então, se eu vou numa conferência, eu falo para o CEO tudo o que foi falado, quais foram os principais feedbacks. Então, a gente tenta gerar essa inteligência de RI, né, para o C-Level, né, diariamente, semanalmente, porque eles não estão tão próximos, né? O CFO vai em algumas conferências, mas o CEO menos ainda, né? Exatamente. Espera aí. Se der voucher, o microfone volta. Alô, alô. Acho que é bem isso, assim. Eu acho que uma das primeiras mudanças que eu fiz quando eu cheguei na IMC, a gente tinha um relatório semanal ali da base acionária mesmo, e ele mostrava os dados, assim, os dados muito bem extraídos, até pela IMZ, tudo do programa de vocês, que fazem integração. Só que precisava de mais daquilo, eu sentia, assim, não era só mostrar a base ou o que aconteceu. Eu comecei a trazer inputs do mercado mesmo, do macro, e desde a análise fundamentalista da nossa ação, análise gráfica, que, assim, eu sou bem fundamentalista, eu não gosto de ver a análise gráfica, mas às vezes ele explica muito do que vai acontecer com a nossa ação no curto prazo. Então, eu tentava prever alguns resultados ali para o CEO, já para ele usar e ter insumo para ele numa reunião de conselho, assim, já ser mais bem preparado, né, ter o input. Então, eu acho que não é só dar a informação, acho que o trabalho do RI é muito mais do que dar apenas a informação, e mais mostrar o porquê. E isso vai envolver toda a questão econômica, macro, e não os dados apenas do relatório ali da base. Tem tanto acionista, top 10, quem mais vendeu, quem mais comprou, acho que isso é super importante, mas analisar um todo, né, o mercado como um todo, assim, acho que é o principal. Uma dúvida para você, mais uma curiosidade. Você tem alguma meta ligada à quantidade de pessoa física para esse ano, de aumentar, manter ou não? Não, a gente tem uma liquidez baixa, a nossa ação, por enquanto, tem uma liquidez baixa, assim, acho que o percentual de pessoa física está em 38%, alguma coisa, muito fundo aloca na gente, né? Por isso explica a liquidez. Então, nessa questão de meta, a gente não trabalha, a gente está trabalhando mais com metas internas mesmo, do que como a gente traduz os números que a gente tem da nossa base, relacionado com o preço da nossa ação, para o corpo, para o executivo formar uma estratégia. Contigo também? A gente não tem meta de pessoa física na base hoje, é 14% do free float.
é muito pouco, né, se você for pensar em nível de esforço. Então, a gente não tem meta relacionada a isso. Mas eu acho que meta de RI, né, PH, é sempre um assunto polêmico nas empresas. A gente porque vai chegar lá. a turma acha que não dá para quantificar, né, mas a gente, então, na sua pergunta, eu respondo. Pegando um gancho aqui, não sei se vocês tiveram esse problema, se vocês tiveram, não falem, porque não pode. Mas teve 2 DRs que vieram falar que tiveram esse problema de conselheiros que fizeram aluguel de ação durante o período de lock. E aí, quando a gente vai reportar, tem que reportar a redução. E aí dá um baita ele fala, mas eu não tradei, eu aluguei. Não sei se já deve ter visto alguma vez isso, mas só uma curiosidade que eu peguei aqui com os RIs. Vamos lá. Indo para um show. Me conta aqui, uma questão de um profile. Estou indo encontrar um novo investidor. Vou começar contigo, Vic. Que tipo de informação é indispensável para você quando você vai para frente de um novo investidor, para você preparar tanto o seu C-Level, como você também se preparar para a reunião? A gente tem o hábito lá de preparar um dossiê do bom. investidor quando a gente vai fazer uma conferência ou uma reunião, né? Então, e a gente usa a ferramenta de vocês para isso, que é ótima, né? Então, putz, o investidor, ele é investidor de um peer meu, ou ele é investidor de outros setores, porque a conversa muda muito. Se ele é um investidor que não tem nenhuma posição de varejo, nunca falou com a companhia, é introdutório, talvez seja uma conversa que pode começar com a RI, não com o CEO direto. Então, a gente tem um dossiê, tamanho do cara, de onde que esse cara vem, quem que ele investe, se ele já teve histórico com a companhia, né, quem que esse cara é dentro do fundo dele, aonde ele trabalhou antes. Então, assim, é um dossiê bem completo, porque, como eu falei, né, o CEO e o CFO, eles têm menos contato com essa turma no dia a dia. Então, eles precisam pegar um material para entender, de fato, com quem que eles vão falar. E é aquela coisa, às vezes a gente chega e coloca o CEO com um investidor que é muito introdutório, que tem ali, né, um fundo pequeno, e é uma reunião que frustra, né? Então, acho que tem que ter uma preparação muito grande para essas reuniões ali com essas informações. Acho que primeiro é um filtro que a gente faz ali do próprio profile dele, é ver quem vai de fato para a reunião com o CEO, que acho bem isso que você falou, quem o RI consegue atender, ou o DRI, CFO de fato, consegue atender, e a gente faz toda essa busca igualmente. Assim. Mas uma coisa legal do que a gente gosta de levar para independente da reunião, muito no nosso caso, né, a gente tem um case legal que é restaurante, é comida, então é uma coisa muito próxima de todo mundo. E às vezes você não consegue mostrar isso operacional num release, num call de resultado. Então a gente gosta de ter um speech nosso muito focado no operacional também. E às vezes é isso que o investidor sente, né? Sente falta. Não vê números ali, de fato, mas o que o operacional está fazendo, né? Como que é feito tudo. A gente tem mais de 1000 restaurantes por aí, como que a gente consegue gerenciar tudo isso. E internamente a gente vê muito na prática dentro da IMC. Na minha primeira semana, por exemplo, eu fiquei uma primeira semana inteira, cada dia em uma operação nossa, e literalmente botando mão na massa, assim, fazendo pizza. Então, na semana do dia 12 de agosto, quem pediu Pizza Hut da Avenida Brigadeiro, provavelmente fui eu que fiz. Então, é isso que a gente gosta, para poder levar para o investidor o que está acontecendo dentro do operacional, né? A gente gosta que todo mundo na empresa entenda do operacional, e para o RI, acho que é a principal pessoa que precisa entender de tudo dentro para passar para o investidor. Não sei se você sabe, mas você foi minha primeira venda de CRM, do novo CRM da MZ. Jura? E ele nem existia direito, era um PPT, mas estava indo, né? Então eu fico muito... Foi isso que ele te falou, né? Não foi isso que ele te falou. Eu confio em você, Estava indo super bem e foi depois. Então, eu fico com muito orgulho de trazer isso com você aqui no palco, porque nessa jornada de todos que eu falo, credibilidade e confiança. Quando alguém confia em você, o jeito de você honrar essa confiança é dando o seu melhor para entregar. E aqui é uma das coisas que eu coloco que é um dos melhores da MZ. Então, esse profile está para todos os clientes, que vem muito em linha com o que a Vicky falou, com o Igor falou, de vocês terem todas as informações para conseguir entender. Tem muito buy-side que vai usar vocês, porque ele está usando vocês para entender um contrato de CRM, está usando vocês para entender alguma estratégia de mercado, ou está usando vocês porque ele está operando alugado no seu papel. E você fala, nossa, não é meu investidor, estou aqui fazendo mó pitching e o cara está shorteado. Então, essa é uma entrega super, que eu tenho um baita orgulho aqui, está para todos os clientes aqui do Profile, para ajudar vocês. Acho que é nesse momento da reunião, a gente sabe que às vezes a plataforma não está aqui aberta, mas vocês têm um ótimo PDF junto com vocês. Quero ganhar bônus, Vic. O que eu posso preparar de um bom board report com KPIs, olhando bem uma análise fundamentalista agora, gente, para falar assim,
Quando começa o ano, a gente vai colocar lá nossos OKRs para ter um PLR, para ter um Stock Option, o que você coloca nessa prestação de contas com o teu board? As metas do RI. Exato. É polêmico, né? Eu tinha falado que é polêmico, PH, porque sempre que a gente chega com as metas de RI na empresa, no começo do ano, tem ali o time de gestão da empresa que, né, faz ali a mensuração, né, que aprova as metas, e são metas que elas são mais qualitativas. É difícil o RI ter meta quantitativa de gerador de receita, né? Então, já tive N métricas ao longo, né, dos meus anos de RI, mas eu acho que a principal, que é uma meta polêmica também, é o consenso de mercado. Do consenso não descolar muito, só que você ter uma meta de consenso, você pode levar o consenso para onde você quer, né? Então, o RI ele tem esse problema de metas, né, que é complicado, né? Então, outra meta que eu já tive é performance do papel. Só que, né, a gente vive num mundo total... Imagina um RI da NVIDIA, né? Sem bônus, né? Aí você faz o relativo, aí, puta, um cara compra alguém, a ação sobe muito, prejudica a meta. Então, eu acho que é complexo, mas tem crescimento da base acionária em número de acionistas. Uma que eu sempre tive é quantidade de interações, mas que fica, né, difícil você quantificar, né, qual que é uma meta difícil de atingir. Essa do consenso, ofícios de CVM. Essa eu acho que é uma meta excelente, porque, né, obriga ali o RI a ficar em conformidade com as regras. Eu acho que essas são as principais. Hoje, eu compartilho metas com o CFO. Então, eu tenho meta de despesa, eu tenho meta de fluxo de caixa, de CAPEX, que me aproxima um pouco ali, né, da performance da empresa. Então, algumas metas mais qualitativas do meu trabalho de RI, mas também compartilhando o resultado. Perfeito. Acho que lá a gente tem um time pequeno, eu e mais uma pessoa só, né, a Fernanda. E é até difícil fazer meta. Assim, se eu quiser fazer minha meta, eu vou botar a coisa mais fácil ali, ninguém vai julgar nem nada. E essas quantitativas são muito ruins assim para o RI, de fato. Então, a gente acaba focando na qualitativa. E, mais do que isso, a gente compartilha também com a meta da área de M&A, porque a Fernanda, nossa head, ela é head de M&A, na verdade. Então, a gente compartilha muito a meta com M&A, porque, como eu falei, eu fui para lá para ter essa visão mais de fora e ser um cara da economia dentro da IMC, não ser um RI, apenas fazer a parte operacional desse tipo. Então, para isso, a gente tem a MZ, que faz tudo para a gente. Assim, eu queria ser... Quando eu falei que não estava vindo de RI, nada, foi na entrevista, eu falei justamente isso. Eu falei, eu quero fazer um RI que é 90% estratégico e 10% operacional. Então, as metas foram para esse lado também. Então, as metas que a gente faz se o report que a gente faz para o CEO, isso que a gente acabou de falar, que a gente está fazendo, se ele usa isso nas interações com o M&A que ele vai fazer, com o conselho, se ele está usando esse material, pedindo algum dado econômico para a gente, e a gente está conseguindo integrar isso para ele, e, mais do que isso, conseguindo fazer como que a ação está respondendo a esse dado macroeconômico, essa é a principal meta nossa. Assim, se ele está usando os inputs que o RI está alimentando esse. Isso eu acho a parte mais importante. Assim. Acho que longe de mim ser, falei, o economista assim, da empresa, eu sou igual a Haddad. Eu estudei economia para passar 2 meses para passar no CEA só, quando eu era assessor de investimento. Mas essa vivência de mercado que a gente tem, de ter vindo do outro lado, conseguir integrar isso com o interno do RI, base acionária, preço da ação, e passar para o CEO, para o executivo, tomar as decisões, acho que é o principal indicador, se ele está usando o material que o RI faz. Obrigado. Assim, eu estou rodando almoços e café da manhã com muito de vocês. Aqui, a Mariana da Eletromídia está aqui? Está ali no cantinho. A Mari aqui, fiz um almoço super legal com ela, me deu uma aula também de como que ela cria esse board report. E o que a gente está fazendo aqui na MZ, a gente está juntando 25 KPIs. Ouvindo vocês, porque a gente sabe que cada RI é um RI. Tem RI que a gente vai falar, nossa, pegar para a gente é super importante a parte de compliance regulatório. Acho que todos deveriam ter. Tem gente que fala, pegar, preciso fazer mais interações com o mercado. Aí você tem o Zé da Jaive aqui, que fez 220 reuniões aqui ano passado. Então ele ganharia um bom bônus aí se fosse interações com o mercado. Tem gente que fala que é conversão. Fala, pegar, eu tenho que falar com toda a minha base, eu preciso ter garantia que eles estão aumentando, mantendo posição, ou convertendo novos acionistas. Então eu falei, com 100 novos, quantos aumentaram posição? Então, pelo menos algo que a gente está fazendo para ajudar vocês a realmente mostrar a importância do RI dentro de casa, é criar um grande board report, onde vocês vão poder selecionar quais são seus KPIs para ajudar a vender. Porque é difícil e é polêmico. Você fala,
Preço de ação. Putz, a gente pode impactar? Claro que pode, mas a gente não controla. Ainda mais o Brasil, uma fala política altera o preço da ação mais que o fundamento da empresa. Consenso, vou dar guidance, então vou ter um consenso. Né? Então, a gente sabe o quanto que é polêmico se vender internamente, o quanto é difícil porque as pessoas também não entendem o grande papel do RI dentro das empresas. E, de outro lado, a gente está trazendo também que outras áreas do RI estão agregando. Isso é muito legal. Então, toda a parte de... Eu estava com a Gabriela da BRK, de planejamento estratégico, ESG, governança, budget, tesouraria, controladoria. Tem tantas áreas novas que estão os RIs assumindo. E eu acho que é algo super legal para todo mundo, como plano de carreira mesmo. De olhar que outras frentes eu poderia me especializar, ou trazer conhecimento, para que eu consiga ter uma área cada vez maior, uma importância maior. O trabalho de RI esse ano vai ser muito difícil. E olhando o futuro, com a parte de robôs, com AI, ele vai ser ainda mais desafiador. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uma pressão em nós mesmos para tirar uma zona de conforto. Não me entendam errado, tá? Uma zona de conforto, sei lá, que outras áreas eu podia estar agregando aqui dentro? Que outras competências eu podia estar trazendo para cada vez mais ter mais informação centralizada para ter um melhor relacionamento com o mercado? Com certeza. Né? E essa é a primeira fase do bichinho que está nascendo. Ainda está com uma imagem aqui, não pegou, mas esse está funcional, tá, Vicky? Esse é real. Legal. Então, vocês vão ter, desde a questão de indicadores de audiência, de engajamento, quantidade de acionistas, aluguel de ação, ação alternada. A gente ouviu do Sérgio, da TOTS, que ele pegar também quero ter meu peers para acompanhar aluguel da minha ação e aluguel dos meus peers. A gente está juntando tudo, então, todo mundo que tiver feedback, eu também quero ter esse KPI, a gente está tentando juntar para ajudar vocês para ter isso de forma automatizada. Então, venho muito que o Igor falou, de falar, eu tenho MZ para não ter trabalho operacional, pelo menos para reduzir ao máximo. Então, a gente está buscando, então, aqui aluguel termado, aluguel de ação, que já está rodando. Todos os clientes já estão com isso pronto, é só entrar em contato com o seu Ranger, pedir ativação, a gente ativa, não tem custo algum. Isso aqui é muito mais uma promessa que a gente fez junto a vocês para ajudar nesse ano ainda desafiador. Agora vamos ver quem ganhou os vouchers da Nike. Primeira pergunta feita por PH Zabisky. PH Zabisky mandou uma pergunta. Esse cara ganhou aqui. Vitória, como vocês fazem o equilíbrio entre transparência e a estratégia? Como você determina o que deve ser compartilhado publicamente e o que deve ser mantido em sigilo estratégico? Eu acho que, antes de tomar essa decisão, né, a gente tem que observar a parte regulatória e legal do negócio. Né? Então, se é uma informação que a companhia precisa divulgar, ela precisa divulgar. Isso tem que acontecer. Né? Mas uma vez eu escutei uma frase que eu acho que define bem o que eu penso hoje no meu dia a dia de RI, que é: notícia ruim você dá logo e notícia boa você dá quando você tem certeza. Então, se a companhia já está vendo um resultado, algo extraordinário que aconteceu, que essa repercussão não vai ser boa no investidor, no mercado, né? Então, acho que essa notícia ela tem que ser compartilhada logo, obviamente, com um plano de ação, de uma forma estruturada, consistente, para que, né, o efeito dessa notícia não seja tão negativo assim, né, como ele pode ser um vazamento ou algo do tipo. Então, eu acho que tudo tem que ser muito estruturado, e quando é uma notícia que vai impactar muito o papel, estruturar dentro e, então, divulgar o quanto antes. Acho que só complementando assim o sigilo estratégico, você nem gosta muito de usar essa palavra porque... Sigilo estratégico? Não foi isso que você falou? Então. Porque... Até perdi o que eu ia falar. Mas porque a URI ele não tem o que esconder nem nada do tipo, né? Muito pelo contrário, não é se ele vai dar a informação, é como e principalmente quando ele vai dar essa informação. Isso que parte da estratégia do RI, né? Mas a informação tem que ser dada. Teve uma pergunta aqui perguntando se vocês podiam compartilhar um exemplo de crise enfrentada pelo RI. Zero crise, né? É muito fácil. Muito fácil, né? Nunca passei por crise. Eu acho que situação desafiadora é sempre quando tem mudanças importantes na empresa. Né? Então, um M&A que a gente vai divulgar, a saída de um CEO, de um CFO, isso sempre são situações que a gente sabe que são sensíveis para o investidor e que vão mexer no papel. Você pode fazer um M&A que você acha que vai ser maravilhoso, você tem cálculo de sinergia, você tem tudo estruturado, e aí quando você divulga, a ação cai 15%. Então, acho que todas essas, né, situações de mudanças relevantes na empresa, elas, né, são, entre aspas, crise. Né? O que eu faço
no meu trabalho quando eu sei que eu tenho uma situação dessa, né? Eu preparo muito internamente antes da gente divulgar qualquer informação. Então, essa preparação, ela vai desde um Q&A muito bem estruturado para o C-Level, né, de todas as perguntas, eu me coloco como investidor, né, para pensar o que o investidor vai perguntar, o que o investidor vai querer saber. Fogo amigo, é isso aí. Para preparar, e faço essas perguntas para o CEO e para o CFO, para prepará-los, para que eles, né, estejam prontos ali quando a notícia sair, e também outros membros, né, da diretoria, porque você pode divulgar, né, uma informação, né, no meu caso, Nike Centauro, da Centauro, o CEO da Centauro vai ser questionado. O CEO da Centauro ele não tem relacionamento nenhum com o mercado, mas ele precisa estar preparado. Então, acho que tem ali um trabalho por trás, e aí a forma que você vai comunicar, se você vai fazer um call aberto, se é uma notícia de grande proporção, se você só vai soltar um fato relevante, ou se você chama os sell-sides para a mesa, porque o sell-side, ele passa, né, a informação de uma forma estruturada. Então, eu acho que tem todo esse por trás, que no final do dia, se for uma notícia muito ruim, o papel vai cair, mas a gente tem como controlar um pouco esse impacto. A gente passou por uma recentemente, assim, não foi uma crise, assim, nada, mas é uma coisa que, por mais que você prepare tudo, é uma coisa que foge do nosso controle, que a gente dá a famosa entrevista embargada ali antes de soltar o release, para soltar, já ter matéria e tudo. E foi uma jornalista nova, então ela acabou que, a gente brinca lá, assim, tem a EMC, que você tem a foto, você tem o filme e você tem a temporada, né, todos os filmes ali. E, às vezes, a pessoa tem que entender o filme todo, e não apenas a foto que saiu naquele release. E é papel nosso falar para o CEO, para ele passar essa informação. E, ali na entrevista, ele, achando que poderia ser uma pessoa que conhecia o filme todo da IMC, foi perfeito tudo que ele falou, mas era uma pessoa que não conhecia nada da história da IMC. Então, pelo que ele falou, ela confundiu tudo. Assim, confundiu qual era a nossa principal marca, mudou lucro de prejuízo. Então, sim, foi um caos total, mudando fala, e no dia seguinte tem que pedir para editar e tudo. Mas é ter esse cuidado, né? Saber com quem você está falando, para a pessoa não pegar apenas a fotografia do que você falou e ter um filme todo da companhia. Eu queria agradecer vocês. Acho que a gente tem dois exemplos bem distintos aqui, de uma pessoa que entrou como analista de RI, virou diretora de RI, um cargo mais alto, aqui com super competência, que é a Vicky. Alguém que pivotou a carreira, saindo de um buy-side, indo para a RI, agora liderando a RI de uma grande empresa. Lateral esquerdo do time de RI. Gente, eu patrocinei um time de futebol, assim, mas foi... Pode parar de falar aí já. Desculpa, não vou falar, cara. Pelo amor... Tomaram 40 gols, fizeram 3. Não, mas a gente fez 3 gols... Ali, ó. Ali, ó, o time. A gente fez 3 gols em todos os jogos e tomamos 40 por jogo. Colocamos o Casale da Raiz com 2 metros, não fez um gol de cabeça, assim. Mas vamos lá, a gente insiste, a gente Patrocina esse ano, por favor. RI é persistente, é resiliente. Então, obrigado de coração por compartilhar. Espero que vocês tenham gostado, Obrigada gente. A você, PH. Obrigado.